Bom dia, nós estamos hoje aqui no Hospital Clínica Médico Cirúrgica de Piraquara. Hoje é dia 11 de dezembro de 2007. Eu sou Renato Cardoso dos Santos, a Lília Cesanoski Franco é a coordenadora do programa, do projeto Memória e História. E nós estamos aqui com uma das pessoas mais importantes da história do município de Piraquara. Desde os anos 50 tem prestado os seus serviços para a cidade, e para nós é um grande prazer esse momento que nós vamos entrevistar o Dr. Rashid Saliba Smakr. Bom dia, Dr. Rashid. Bom dia, prazer. Bom dia. Bom dia. Dr. Rashid, a princípio nós gostaríamos de saber o nome dos seus pais. Meu pai chamava-se Shafik Smakr, minha mãe Maria Saliba. Eles são naturais do Líbano, vieram para cá, casados, e vieram aqui tiveram 4 filhos. Eles chegaram no Brasil em que ano? Em 1924. E já vieram direto para Piraquara? Não, ficaram em Curitiba. Eu tenho um irmão que nasceu em Curitiba, né? E os outros 3 nasceram aqui. E desses irmãos todos vivem? Não, só eu. Ah, só o Os senhor. 3 são falecidos, o mais velho e os 2 mais jovens. Uhum. E a princípio todos residiam aqui mesmo, na Sim. cidade? Nós residimos aqui, morávamos num armazém daquela época de secos e molhados, armarinhos e fazendas, ali onde a Cleide tem o negócio dela lá de alugar filmes e tal, né? Ali pegaram a casa do Bibi. Ali tinha uma casa antiga, ali, né? Tinha uma casa antiga ali, a gente morava ali. Tinha uma casa lá, né? Depois que a gente construiu essa casa aqui no centro, que hoje é do Dico, aqui na esquina. Aqui. E para não fugir à regra, os seus pais eram comerciantes? Sim, comerciantes, trabalhavam na casa do comércio. Meu pai, além desse armazém que ele tinha, ele negociou durante muitos anos com pedra. Ele comprava pedra aqui, das pedreiras aqui da borda do campo, não é mesmo? E eles traziam de carroça até aqui em Piraquara, ficava tudo empilhado ali do lado do trilho. Então a gente chamava assim, encomendava um vagão. Sim. Né? Então os vagões eram carregados com pedra que iam, a maior parte para Curitiba, né? Mas foi muito para Paranaguá também, né? Inclusive essa descida da Serra do Mar pela estrada da Garçada, que os paralelepípedos foram fornecidos por pessoal aqui da borda do campo. E intermediado pelo seu pai, no caso. Sim. Interessante. Certo. E o senhor nasceu em que ano? Em 1926. 1926. E o que o senhor pode nos falar assim da sua infância? Não, infância de cidade de interior, de Piapançudo. Naquele tempo, sapato era só na festa de agosto, o resto era tudo descalço, né? É aquela coisa toda de criança, né? Infância praticamente normal, igual a de todas as outras crianças. Só depois, em 34, eu entrei no grupo, né? Que era onde é até hoje ainda, né? Meu grupo escolar Manuel Eufrásio, né? E ali eu estudei até 1937. Daí eu fui estudar em Curitiba, porque não existia ginásio em Piraquara. Então naquela época nós éramos o quê? Meia dúzia de rapazes daqui que estudavam em Curitiba, porque custava alguma coisa, era mais ou menos caro, não é mesmo? Quer dizer, bem pouca gente tinha possibilidade, né? Então a gente foi estudar para lá. Lá eu estudei, tirei o ginásio, o científico, faculdade, tudo lá, né? O senhor lembra quem que ia com o senhor? Desses rapazes? Tinha meu irmão mais velho, né? Que já estudava lá quando eu fui, ele já estava lá 1 ano, né? Depois fui eu, depois o filho do senhor Zacarias Nassar, o Jorge, que é vivo, acho que até hoje ainda, né? Estudava lá, e tinha
o filho do seu Albino Souza, não lembro o nome dele, sei que é Noca, não sei o nome dele, né? Que, assim que eu recordo, o filho do seu Adélio Aguiar do cartorário, aqui o Altivir. Foi cartorário também. É, foi cartorário, depois quando o pai dele faleceu, ele ficou com o cartório. E vocês iam e vinham todos os dias Não, ou vocês passavam não. uma semana? Não, um mês lá como só é? tinha o trem, né, pra gente ir. Não tinha ônibus, não tinha nada, né? Então a gente, eu pelo menos, né, e eles também, nós ficávamos internos no colégio. A gente ia assim um sábado pra cá e voltava domingo, né? Tinha de trem na tabela, que chamava, né? Saía às 7 horas de Curitiba. E morando numa cidade que era assim, bem, ela tinha essas dificuldades, esses obstáculos de locomoção, né? Porque não se usava a estrada, né? E também pelo fato de ser uma cidade assim bem pequena, a saída para Curitiba e os envolvimentos lá, porque era uma cidade maior e tal, quando o senhor voltava para cá, não dava aquele choque de culturas? Eu acho que porque desde criança a gente habitou de ir para lá e vinha, então a gente já conhecia já estava acostumado, né? Não Curitiba foi... também era mais modesta na época, não era esse sim. agito que é hoje, então... Não, eu lembro quando a gente foi para Curitiba, o prédio mais alto que tinha em Curitiba era o prédio do Garcês, né? Depois construíram ali do lado dele o Brás Hotel, que ficou mais alto, foi um sucesso. O senhor cursou medicina na qual faculdade, doutor? Aqui no Paraná mesmo, em Curitiba, na Federal. Na Universidade Federal do Paraná. Só que não era universidade, né? Ainda. Era a Faculdade de Medicina. Ela se tornou universidade no último ano que eu estava na faculdade. Ela foi federalizada. Até então era uma escola particular. A gente pagava tudo para estudar lá, não é mesmo? E ali era uma universidade, depois que foi em 50, acho que com o Dutra, que era o presidente da República, ele esteve aqui e ele federalizou. Então os últimos 3 meses da minha faculdade foi de graça. Eu estava no 6º ano, faltavam 3 meses para me formar, quando federalizaram, aí passou a ser gratuito. E só voltando um pouquinho no seu tempo de estudante do Manuel Fraso, o senhor me falou numa outra ocasião que colega de escola do senhor era a dona Ivani Costa. Ivani Costa, Roseta Simeão. Isso. Há alguns mais que o senhor lembra? Assim que era contemporâneo os filhos do senhor Emiliano, o Tilóterio, era Atílio, né, o nome dele, o Aristides, o Altivir, o Jorge Zacarias Nassar, né? Era uma meia dúzia que tinha de gente em Piraquara também. Né? E a medicina, em que momento que ela entrou na vida do senhor? Sabe, essa questão de vocação é uma coisa difícil, de repente você não sabe por que você foi para aquele caminho, né? Eu tinha assim uma vaga ideia também, né? Com 17, 18 anos, o que é que a gente pensa muito, né? Quer dizer, eu queria ser alguma coisa assim, né? Dessa área biológica, né? Um médico, dentista, qualquer coisa assim, né? E aí eu resolvi, bom, já que eu vou fazer medicina, né? Fiz o vestibular naquela época, né? E passei, né? E aí, mas não tem assim um dado assim importante na tradição de família, não conhecia médico nenhum, né? Sei lá, uma coisa que veio como podia ter sido qualquer outra coisa, né? Não tinha nada assim específico que me dirigiu para isso. E hoje já tem, por exemplo, a minha filha foi ser médica porque tem o pai, essa coisa toda, não é mesmo? Mas eu não tive nada assim que me dirigisse especificamente para isso. Até ia perguntar se tinha relação com como o senhor via o tratamento da saúde na sua infância aqui em Piraquara, porque eu acho que o que tinha aqui na década de 30? Tinha a farmácia, né, que era o seu Vitório Escarante, que era farmacêutico, que tinha
tinha uma casa que tinha uma farmácia aqui na avenida ali onde tem aquele terreno vago. Não é mesmo? Parece que é o doutor Pedro Citini que comprou, não sei bem onde é, ali, ligado à casa da doutora Rosa, tem um terreno vago, ali tinha uma farmácia, que eu me lembro assim, era do seu Vitório Scarlett, chamava ele de Vitorinho, foi até prefeito de Piraquara. E era a farmácia São João, né? Agora não sei te dizer, mas eu acho que era. Nós temos um atestado lá dele, a farmácia São João. Ele tinha uma farmácia ali, né? E pegada ali onde tem a casa da doutora Rose hoje, era o seu Tissot, seu João Tissot, que tinha uma salinha que era o correio, e do lado tinha uma sapataria, né? E ele que era o homem do correio. Eu recebia as cartas, que entregava as cartas. Também, né? Sim. Naquela época desse período de 1930 até 45, 47, né, era tudo gente nomeada, né? Eram nomeados, não tinha eleição, né? E daí, no caso, as pessoas quando passavam mal, precisavam de algum atendimento, recorriam de imediato à farmácia. A farmácia, sim, era a farmácia. E tinha aqui a parte de partos e tal, a famosa que era a Maria Gringa, né? Essa que fez o parto de praticamente todo mundo aqui de Piraquara naquela época, né? A mãe da dona Curina, né? Da Mota. Do seu Francisco Alves Cordeiro. Isso, também. E aí o senhor foi fazer o curso de medicina, mas nesse período, porque o senhor se formou em 50, né? 50. E logo em seguida, a partir do momento que o senhor se formou, já havia assim algum local que, não digo um hospital porque, né, o hospital veio depois, né? Mas outros tipos de atendimento, as pessoas ficavam doentes, era tratado só pelo farmacêutico? Ou por uma benzadeira? Bom, eu sempre tinha, como tem até hoje, né? Tinha aqui o famoso aqui, o senhor Fernando Betes, que era um especialista em quebraduras, luxações, fazia até qualquer traumatismo, qualquer coisa, ia lá com ele puxava, punha no lugar. Tinha as benzedeiras, como tem até hoje ainda, né? Sabe? Mas quando era uma situação mais grave, vamos dizer assim... Aí era difícil, né? Era difícil, né? Eu lembro assim, por exemplo, dos raros casos assim, que eu tenho lembrança assim, de pessoal que era bem criança, assim, passando mal, assim, que um vagão de estrada de ferro para Curitiba, né? Conseguiam botar ele assim com um colchão, uma coisa assim, dentro de um vagão e levavam lá para Curitiba. Curitiba. Que ir para Curitiba, não tinha? Não tinha outro tinha recurso. Outro recurso. Não tinha, não. E quando que começou a ideia do hospital? Já antes de formar mesmo, a gente já trabalhava com vários médicos, né, no tempo de estudante e na minha formação. Então a gente começou a ter essa ideia, e como eu tinha esse terreno aqui, quer dizer, da minha família, né? Então, bom, vamos fazer alguma coisa lá que não tem nada lá, né? Aqui, né? Então nós fizemos uma sociedade e começamos a ideia e já a construção mesmo já em 1951, né? Aí nós já começamos a construir o hospital e foi devagarinho, só com os recursos próprios, né? Mesmo, de vez em quando se fazia um almoço, uma solenidade, foi assim, beneficente para ajudar o hospital, né? Que a gente é agradecido até hoje para esse pessoal que colaborou bastante com a gente aqui, não é mesmo? Mas era uma coisa assim esporádica, lá de vez em quando dava um alentozinho, né? Mas também acabava ligeiro, que nem festa de igreja. Refrescava um pouquinho, mas não era o suficiente. Não era o suficiente. Né? Nós não tivemos ajuda assim de ninguém, nem da prefeitura, nem do Estado, nem do governo federal, nem nada, né? Foi suor mesmo, né? E aí nós ficamos aí, tanto é que nós ficamos 14 anos construindo isso aqui, né? Dava uma paradinha, juntava mais 10 mil reais, começava a trabalhar. Na prática mesmo, os atendimentos das pessoas começou
Em 64? No hospital, sim, mas eu já tinha consultório aqui. Desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar aqui, né? Eu vinha para cá, assim, terça, quinta e sábado, e passava aqui os domingos, né? Quer dizer, então, os outros dias eu trabalhava em Curitiba, né? Que inclusive é interessante salientar também que o senhor logo, talvez até um pouquinho antes de se formar, o senhor já trabalhava na Universidade Federal, né? Sim, sim. Sim, eu fiquei lá durante toda a minha formação, eu fiquei lá como auxiliar lá na cadeira de anatomia, né? Eu fiz anatomia no primeiro ano e depois do segundo ano, até eu me formar, eu fiquei lá auxiliando na cadeira de anatomia, que era lecionada pelo professor Carlos Estrela Moreira, que é o avô do reitor, hoje é da universidade, né? Eu trabalhei com ele, né? Então depois eu continuei, né? Depois de formado eu continuei, aí eu fui admitido como auxiliar, né? Professor auxiliar da cadeira de anatomia, e lá eu fiquei até na Universidade Federal desde 46, mas desde 54 que eu, como funcionário, eu fiquei lá até 1984, quando eu me aposentei, né? Em 84 eu me aposentei. O senhor se aposentou como professor? Como professor titular de anatomia da faculdade, da Universidade Federal do Paraná. Né? Já era universidade. E o seu período de professor aqui em Piraquara, quanto tempo o senhor ficou como professor? Não, acho que não fiquei muito tempo, não me lembro bem assim, mas acho que foi no máximo um ano, né? Não tenho bem ideia assim, mas não foi muito tempo, não. Depois já começou a ter outras atividades. Pelo que eu sinto, o senhor gostava dessa coisa do ensinar, né? Porque trabalhou aqui ensinando, daí dentro da sua escolha de formação, ficou na universidade ensinando. Depois fiz lá, também fui professor titular de clínica cirúrgica da Evangélica, né? Da Faculdade Evangélica, quando ela fundou, né? Também me aposentei lá em 1990, trabalhei lá até 1990. Nossa, que honra, né? A gente ter quando a gente fala que o senhor é uma personalidade ilustre, tá, né? Tá ilustrado. Inclusive, eu até quero deixar claro aqui na entrevista que quando eu cheguei aqui a primeira vez no hospital e me possibilitaram esse momento de chegar no senhor, eu fiquei muito emocionado, porque é incrível para uma cidade que já foi tida como uma cidade maldita, onde as coisas não davam certo, né? E a gente ter essa história, né? Uma pessoa que não foi só o construtor do hospital, não foi só o diretor do hospital, como é até hoje, mas foi também o político, o profissional, o exemplar, um pai de família também. Uma pessoa assim é uma celebridade para a cidade que merece todo o respeito. Então, para nós, de fato, é uma honra poder ter esse momento com o senhor. E sabendo ainda que o senhor era um educador, então para mim é agora, porque eu também tenho orgulho de ser educadora, então... Mas é uma satisfação enorme, né? Poder transmitir alguma coisa para alguém, né? Porque é assim que você deixa, né, alguma coisa plantada, né? Seja, né, mesmo que você veja lá na frente que a pessoa tomou um caminho errado, mas às vezes uma pequena atitude boa está à mão da gente lá, né? Que felicidade saber esse envolvimento grande com a profissão. E voltando na questão da entrevista, questões pessoais. O senhor é casado com a dona Maria de Lourdes já há muitos anos, né? 54. Mas fala pra gente, como que começou esse romance? Nós somos tudo de cidade pequena, ela era filha do farmacêutico, né? Patrão do farmacêutico. Ela era filha do seu Sérgio, né? Que era o farmacêutico daqui. E a gente aqui, cidade pequena, o que é que tinha? Os matinês no Clube União Piraquarense, tinha os bailes, tinha aquelas coisas, festa. Naquele tempo era muito comum
fazer, chamava-se assim, footing, né? Ali passava a tabela que ia para Curitiba às 7h30 da noite, então ficava todo mundo passeando lá para ver a chegada do trem, que era a diversão que tinha, né? Então as moças iam do lado, os rapazes vinham do outro, e ficavam se olhando e dava aquela piscadinha, porque não é que nem hoje chegar assim já vai e agarrando, né? O negócio era difícil para chegar perto. Né? E foi assim, começamos a namorar em 48, né? Eu era estudante ainda, e aí nós fomos em 54, nós casamos, e estamos até hoje juntos, né? Nós somos mais de 50 anos. 53 É anos. uma vida, hein? É. E o senhor falou que o seu sogro ele era farmacêutico. Ele era contemporâneo ao seu Vitório Não, Scaramento? ele ficou com a farmácia do seu Vitório, depois que o seu Vitório faleceu, acho que não foram nem contemporâneos aqui em Piraquara, né? Ele comprou a farmácia, ela ficou fechada há algum tempo, assim, eu não me lembro bem assim o tempo ficou, tudo, mas aí ele comprou a farmácia ali, né? Quer dizer, e aí ele começou a tocar a farmácia aqui, né? No mesmo local que era do seu Vitório. Depois que ele mudou ali onde a doutora Rose hoje tinha uma casa ali, depois ele mudou a farmácia ali. Esse momento dessa farmácia ali onde era a casa da doutora Rose, essa eu lembro. Lembra? Essa eu já lembro. Muito vagamente de quando eu era criança, mas essa já tem Esse uma daí já lembrança. era do senhor Adélio, né? Já era do seu Adélio, já não era mais do seu Sérgio. O seu Sérgio, depois ele foi embora de Piraquara? Ou ele... Foi, ele mudou para Curitiba, né? Ele mudou para Curitiba, ele vendeu a farmácia, acho que para o pessoal lá de Paranaguá, não me lembro o nome assim, né? E tinha uma pessoa que cuidava da farmácia aqui, que era o seu Osvaldo, né? Não sei se você lembra, né? Não lembra, né? Não lembro. A imagem que eu tenho da farmácia é uma ou duas vezes que eu devo ter entrado lá, então a recordação que eu tenho é do espaço, do balcão, mas eu não consigo lembrar assim da fisionomia da pessoa que atendia. Não consigo lembrar, mas eu me rebusco na ideia de que essa casa existia. E ali era dos Tissot, né? Que antes era do Tissot, né? E a doutora Rose comprou do Assir Tissot, né? Que era filho do seu João Tissot. João Tissot, Certo. E a política? Como que entrou na vida do senhor a política? A política entrou mais ou menos assim por uma coisa meio esquisita, né? Eu trabalhava no sanatório São Roque, né mesmo? E eu fui lá, ascendi, cheguei ao cargo de diretor. E naquela época era uma coisa assim, mais ou menos rigorosa, o internamento de doentes, os cuidados que se tinham. Hoje não, hoje todo mundo se beija por aí, não tem muito problema. Então tinha assim uma série de regras assim, né, que inclusive assim, políticos não podiam entrar lá a hora que quisessem, tinha dia certo, hora certa para eles irem lá, um local certo para eles fazerem política, tudo, né? E a gente começou a exigir isso. Então tinha uns políticos aqui de Piraquara que não aceitaram isso, não é mesmo? Quer dizer, então fizeram uma denúncia minha, né, a respeito da minha pessoa, para o governador de estado, que na época era o senhor Moisés Luquion. E ele me demitiu do cargo. E aí tinha a possibilidade de eu ser transferido, como eu era funcionário público, estadual, tudo. Então aí para eu me garantir, bom, eu vou ser candidato, que aí ninguém mexe comigo, né? Se eu me eleger, são 4 anos. São 4 anos garantidos, né? Então eu entrei na política, assim, entrei no PTB na época, né? E o seu Zacarias era o candidato a prefeito que perdemos essa eleição, né? Em 59. O seu Lico que ganhou a eleição. E aí então eles eram da UDN, nós éramos do PTB, e aquela briga tinha o PSD aqui também, né? O PR, que era o Partido Republicano, o Partido... Né?
E aí, então a gente, foi assim que eu entrei, né? Não por vocação. Né? E a permanência, então, doutor? Porque entrar já ficou claro. Bom, E a daí permanência? Porque o senhor é um dos políticos mais conceituados em termos de... Aí a gente gostou da coisa, não é mesmo? Porque essa coisa que você tem raiva, não gosta, não sei o que, até você experimentar, né? Depois que você experimentar, é que nem comida, né? Dá uma experimentadinha, depois você experimenta e gosta. Gosta, né? E aí eu fui, né? Me dirigi algumas vezes, né? E daí da última vez eu resolvi desistir, porque achei que já tinha que dar vaga para o outro, e mais por uma coisa que eu sempre praticamente me elegia com os votos aqui do centro, aqui de Piraquara, o pessoal mais tradicional daqui, mais conhecido da gente e tal, não é mesmo? Quer dizer, e aí na última eleição eu acabei perdendo aqui para 2 candidatos aqui dentro do centro, aqui fizeram mais votos, eu me elegi, mas fizeram, eu disse, bom, é hora de eu parar, né? Senão que o pessoal já cansou de votar em mim, né? Aí eu desisti. Inclusive, uma coisa também que tem que ficar bem clara é que o senhor foi até modesto em falar, eu me elegi algumas vezes. O senhor é o nosso vereador que foi mais vezes vereador em Piraquara, né? Ficou mais tempo num período legislativo. Foram 5 eleições, 5 candidaturas, 5 eleições, né? E o senhor foi 6 vezes presidente da Câmara. Né? O pessoal daqui é muito bom, né? E se a gente for somar todo esse tempo que o senhor foi presidente, foi o maior tempo também que alguém ficou numa presidência de Câmara. Então isso é muito importante também, um registro que é interessante a gente ter. Né? O senhor falou que foi diretor do Hospital São Roque. Quanto tempo o senhor trabalhou lá? Eu trabalhei no São Roque de 54 a 59, né? Naquele tempo era bem diferente, né? Eu já citei isso para vocês, né? Então, o doente era, por exemplo, naquela época, se fazia a denúncia que tinha um doente, um relógio de Prudentópolis, em Vitor, depois ia a polícia lá, trazia o sujeito à força para ficar internado, e era difícil ele sair ali né? Porque não tinha praticamente cura, então era muito difícil, né? A pessoa sair dali depois que internasse, né? E nós tínhamos naquela época 1.200 doentes ali no São Roque, né? Hoje são parece que 70, 80, uma coisa, porque o resto está tudo... bem menor, né? Você dá muita alta hoje, porque tem já cura da doença, tudo, né? Quer dizer, então naquela época os doentes ficavam anos, nós tínhamos doentes lá assim de 40 anos, ficava a parte asilar lá, né? E uma coisa interessante, só por curiosidade, né, que não tem nada a ver comigo, mas a gente ia lá no São Roque, eles permitiam, assim, quando um dos cônjuges fosse doente, que o outro, se quisesse, podia ir morar com eles, naquelas casinhas que tinha lá, tudo, né? E o fato interessante é assim, que a gente nunca viu um homem acompanhar a mulher doente, mas tinha um monte de mulher lá que acompanhava. Não, só como curiosidade. Mas é interessante. Claro. É bem interessante. E pessoas ficaram lá assim 20 anos, 30 anos, me lembro assim que a gente via lá, nunca adoeceram. Viviam lá dentro junto com o marido, doente, né? Até, doutor, falando dessa questão que se coloca de um período em que a doença, né, era mais difícil de ser tratada, a gente ouve muito a questão do seu pioneirismo na área de cirurgia. Na cirurgia, agora eu não me recordo exatamente de fígado... De vasos vasculares. Acho que o senhor foi pioneiro nessa área e, por incrível que pareça, tem pessoas que lembram, referenciam essa questão com muito orgulho. Então eu queria que o senhor falasse dessa questão, desse pioneirismo na área cirúrgica. Foi dado assim, né? Foi por questão de necessidade, né? E na realidade começou aqui no São Roque, né? Nós tivemos lá numa das cirurgias, a gente teve um acidente cirúrgico, que foi uma lesão de uma artéria. Então, como a gente não tinha vivência disso, a gente sentiu muita dificuldade em contornar aquilo, né?
Então aí eu disse, bom, eu tenho que aprender a fazer isso, porque eu não posso continuar lidando com artéria quando tiver um acidente desse, eu não sei como resolver. Esse eu resolvi, deu tudo certo, mas nos próximos, né? E aí eu fui a São Paulo, fiquei algum tempo lá, né? Com o pessoal lá da USP, não é mesmo? Quer dizer, fazendo uma parte de cirurgia vascular, né? E aí a gente veio, trouxe para cá, então uma porção de coisas que a gente aprendeu lá, que não se fazia em Curitiba, a gente começou a fazer, não é mesmo? Quer dizer, Foi referência em revista? Artigos em revistas, congressos, essa coisa toda a gente participou, né? É mais uma questão, para o senhor é natural, porque como o senhor, eu tenho um problema, eu tenho que resolver, eu tenho que me virar. Mas para nós é mais um motivo de eu fui um né? dos fundadores da Sociedade Paranaense de Cardiologia e Cirurgia Vascular, não é mesmo? Da inauguração, quem vive há bastante tempo tem chances, não é mesmo? Eu fui também um dos primeiros grupo de cirurgiões do Hospital Evangélico, né? Não, trabalhei muitos anos na Casa de Saúde de São Francisco, que agora fechou, não é mesmo? Mas então, a gente viveu tudo isso, né? É a questão que, como o Renato até começou a falar, a contribuição que o senhor deu não foi só local, isso que nos deixa assim, bem orgulhosos, porque a sua contribuição ela reflete em nível de Estado, de Brasil, por esforço, né, porque o senhor buscou formação e tudo mais para poder, né, fazer o melhor. Então isso para a gente é importante ter esse registro, desse pioneirismo, dessa participação em tantas situações importantes, né? E a gente fez, depois a gente lá na Faculdade Evangélica, adicionou lá, uma das disciplinas que tinha, entre outras, era a cirurgia vascular, né? E a gente conseguiu formar uma equipe razoável, que estão até hoje lá, não é mesmo? Quer dizer, e a gente ficou muito vaidoso, assim, que eles deram o nome lá do Centro de Cirurgia Vascular com o meu nome. Mas isso eu acho que é bondade dos meninos que se formaram comigo. Um reconhecimento. É reconhecimento. Com certeza é reconhecimento. Isso é reconhecimento, com certeza. O senhor, a partir do momento que começou a construção do hospital, e depois da inauguração, a gente percebe, assim, pelas fotos, a satisfação, né, por ter realizado aquele empreendimento. E o senhor tinha um sócio, o Dr. Daniel Egg. Amigão, trabalhando dentro de Piraquara, ele não teve assim ele não era daqui de Piraquara, né? Não, ele era de Curitiba. Mas veio para cá por minha causa, né, que veio. Eu trabalhava aqui no hospital, quando eu tinha a parte de cirurgião de tórax, né? Então quando eu tinha cirurgia de tórax, tudo, ele vinha aqui operar, né? Quase todo sábado ele vinha aqui para fazer cirurgias, tudo, né? O senhor estudavam juntos? Não, ele foi meu professor. Ele já era Ele era meu professor. Quando eu entrei na faculdade em 45, ele tinha se formado, ele formou-se até no Rio de Janeiro. Ele formou em 44, em 45 ele veio para cá e foi trabalhar com o professor Carlos Moreira na anatomia. E eu era aluno, então já desde esse primeiro ano já nós nos relacionamos, né, e trabalhamos junto. A primeira cirurgia que eu participei, eu ainda era estudante de primeiro ano, né? Foi em 1945, dia 30 de abril de 45, num filho de Piraquara, seu Mário Alves Pereira, o pessoal aqui da beira da linha ali, do Vavo, do Ivo, né? Do Ilho, ali era uma porção de irmãos ali da Ivete, né? Ele foi o primeiro doente que eu ajudei a operar, né, em 45. E ele foi sócio com o senhor no hospital por quanto tempo, doutor? Ela ficou aqui até 74, ele foi meu sócio. Depois ele achou melhor se retirar, né, quer dizer, ele saiu e eu fiquei sozinho, né.
Mas nós antes tínhamos outros sócios também, né? Que nós fomos adquirindo as partes deles, né? Então ficamos só nós dois, assim, por último, né? Depois ele também saiu e eu fiquei com o mono das costas. Sim, o hospital aqui ele foi feito em 2 etapas, né? A primeira Sim, etapa aquela parte só lá inaugurada em da 64, frente, né? E Isso. a segunda etapa, a ampliação, foi Nós começamos aqui em 70, né? Em 70 nós começamos essa ampliação aqui, né? E aqui então foi assim, não teve uma data assim, não houve inauguração nem nada, quer dizer, inaugurava uma ala, outra, terminava aqui, inaugurava ali, terminava, né? Então a gente foi devagarinho construindo, né, várias, né? Inauguramos a parte de cima primeiro, depois essa do meio, depois a de baixo, né? Depois inauguramos aqui, né? A gente até tem assim, algumas referências de que na década de 70, então provavelmente enquanto o senhor ampliava, o hospital ele chegou a ser uma referência na América Latina, até pelos equipamentos que adquiriu na época, né? A gente tinha bem equipado, depois acabou sucateando como toda a saúde no país, não é mesmo? Difícil sustentar, não, né? Não dá, né? Não dá. Não dá, mesmo tudo difícil, tudo caro, né? E a evolução hoje é tamanha na parte tecnológica, medicina, e as restrições, né? A gente podia ter aqui uma série de coisas, mas Piraquara é uma cidade que vocês conhecem também, é cidade pobre, né? Então você aqui tem que trabalhar com o SUS, né? Então o que você pode fazer? Por exemplo, você estava falando essa parte de cirurgia vascular, eu hoje sou proibido de fazer essa cirurgia. Sou porque eu não sou hierarquizado no SUS para fazer essa cirurgia. Então eu deixei de fazer uma coisa que o senhor praticamente iniciou. Hoje a burocracia está atrapalhando. Atrapalhando, não faz mais. Nós quisemos comprar, por exemplo, um tomógrafo, não pode porque o SUS não autoriza nós a fazermos tomografia. Nossa, então o SUS, além de não colaborar na medida em que precisa, atrapalha. Atrapalha porque isso gera gastos para eles. Se eu tiver mais esse equipamento, mais aquilo, eu vou usar. E isso vai custar para eles, né? Então eles restringem. Tanto é que eu tenho 150 leitos no hospital e funciona com 50. Todo mundo fala que falta leito, falta não sei o quê. Eu tenho 100 leitos vagos aqui, prontos, equipados, com cama, com tudo. Inclusive, uma coisa também que eu acho que tem que ficar claro é que essas coisas não funcionam como as pessoas lá fora gostariam que funcionasse. Não é por má vontade do senhor, que a gente percebe assim que está sendo impedido hoje pelas burocracias, pelas questões limitações do governo também, que tem atrapalhado, né? E principalmente que o que mudou na verdade foi a forma que o país administra as coisas. Claro. Mas que na verdade a mesma boa vontade que o senhor tinha lá há 40 anos atrás continua tendo hoje a responsabilidade com relação às pessoas. Né? Então a gente procurou se adaptar. Eu, por exemplo, tenho aqui no hospital um limite financeiro. Se eu passar daquilo, eles não me pagam. Sim. Então o que eu tenho que fazer? Eu não posso atender. Né? Então eu tenho que restringir meu atendimento. Chega o pessoal, eu lamento, só pode internar o mês que vem, né? Daqui 2 meses. E aí começa. Isso é uma coisa, como o senhor disse, que é importante frisar, que é o Brasil inteiro que está assim. Sim. Mas isso também é histórico, porque a falta de política pública para a saúde, se ela fosse pensada num crescente desde muito antes, não estaria do jeito que está agora, porque a população cresceu muito. A tecnologia é grande, é cara, e daí não tem recurso para acompanhar tudo isso. O aumento real e o aumento vegetativo, né? População ficou mais velha, doenças mais difíceis, mais caras, né? Que à medida que a pessoa vai ficando velha, as patologias que ele apresenta custa muito dinheiro, né? E hoje com essa evolução tecnológica, né, mesmo, é uma coisa assombrosa que
o que se pode utilizar em medicina, né? Mas tem que ter recurso financeiro para Aí isso. entraria uma política pública, né, séria e mais pensada Lógico, em nível nacional lógico. Mas não é só, todos os hospitais, a maioria deles estão assim, né? Na A própria verdade, Curitiba, que a prefeitura financia barbaridade, não tem, porque a demanda foi muito grande, né? A demanda é muito grande. na verdade, a questão da demanda, isso aí é interessante frisar, porque, que nem eu tenho acompanhado o Hospital Erasto Gertner, foi inaugurado em 58, e a estrutura que eles estão utilizando hoje é a mesma, a estrutura física, né? É a mesma de praticamente 50 anos Mas atrás. não sobra 10 mil reais para você melhorar, para você ampliar, para você adquirir novos equipamentos, né? A parte financeira fica Ingessa, né? ingessa, fica tão difícil, né? Você vê se por exemplo, você não sabe também, não tem nada com isso, mas por exemplo, uma diária num hospital sai 6 mil reais, 6 reais. Você tem que dar 4 refeições por dia por doente, roupa lavada, cama limpa, às vezes 4, 5 vezes por dia tem que trocar roupa de cama, enfermagem e médico, né? Por exemplo, uma pessoa com mais de 65 anos, você é obrigado a deixar um acompanhante. Esse acompanhante paga um 12,80 a diária dele. Então não tem como melhorar a coisa, né? Não tem como melhorar, né? Não tem, e é puramente financeiro. E o senhor, como profissional da saúde e diretor de hospital, o senhor acredita, até trazendo para acontecimentos que hoje a gente está vivenciando aí, a prorrogação da CPMF, ela garante dá algumas garantias para a continuação do hospital ou... Eu acho que não, porque isso aí já tem há mais de 10 anos, na mesma CPMF, e não melhorou nada. Mas né? e a pergunta ao contrário, a perda então da CPMF prejudicaria? Mas é um pouco difícil de dizer, porque a gente não sabe exato. Não tem a noção Não exata, sabe né, porque do que passa. uma das coisas que tem essa emenda 29, que está lá, essa emenda constitucional 29, é para definir o que é saúde, né? No que tem que ser gasto. Porque, por exemplo, aqui, o Paraná tem que aplicar 12% da sua receita em saúde. Ele aplica, mas tem o leite da criança, a luz para todos, isso tudo é incluído como se fosse saúde. Todo o sistema de esgoto, de água... A questão preventiva junto com a curativa entra nos dois. Então isso aí seria para definir. Não é mesmo? Quer dizer, então o que é para a saúde? Não é mesmo? Quer dizer, hoje se paga até aposentado da saúde, você paga tudo com a verba da CPMF, né? Quer dizer, então você não sabe na realidade o que é que veio da CPMF para a saúde, né? Enfim, com a criação da CPMF em 97, então, e depois pelos acontecimentos que o senhor vivenciou no hospital desde a criação, foram imperceptíveis as mudanças? Não, vamos dizer, do ponto de vista prático, que seria o ponto de vista de ter remunerar melhor, de ter pagar melhor, essa coisa toda, praticamente não houve nada, né? Nós, desde que foi estabelecido o plano real, o hospital até hoje não teve aumento de 30%. Né? Quando o salário mínimo era R$ 75, hoje é 380, né? Então nós temos que absorver tudo isso aí dentro do mesmo orçamento que nós temos desde 94. Né? E aí a gente fica fazendo, né, uma relação com a própria questão do atendimento, que o médico, às vezes a gente fala, poxa, mas ficou 5 minutos com o médico, mas ele tem que atender um volume grande de pessoas para ter uma remuneração condizente. E daí, doutor, fazendo uma relação com o passado, eu fico assim pensando, como que, né, nesse período em que o senhor estava entrando na política, já no desenvolvimento da sua atividade da medicina, como que o senhor articulava todas essas atividades?
Porque pelo que eu percebo, o senhor trabalhava em Curitiba, o senhor trabalhava em Piraquara, o senhor tinha a atividade política. Como que o senhor conseguia conciliar tudo isso e com propriedade? Porque o senhor é uma referência na política, é uma referência na medicina. Como que era isso? Levantar mais cedo e dormir mais tarde, não tem muita coisa, né? Muita coisa, tem que suar, né? Na questão política, por exemplo, a gente vê hoje que aquela coisa das pessoas irem lá atrás do vereador, porque me ajuda a comprar esse remédio, porque eu preciso de uma consulta, preciso de um exame. Como que era essa relação com o senhor na época? Não, isso quase não existia, porque tinha uma relação muito simples, o vereador não ganhava nada. Né? Nem a questão de pedir para facilitar, poxa, não, isso a gente às vezes podia pedir, né? Facilitar uma coisa ou outra, né? Mas hoje eles pedem muito para o vereador, porque o vereador tem um salário razoável, né? Então eles sabem disso. A população não é burra, né? Ela sabe disso. Nós tivemos, por exemplo, uma época que para organizar uma chapa de vereadores para concorrer a uma eleição, nós não tínhamos um número de candidatos suficiente. Que ninguém queria ser candidato. Por isso até das desistências que aconteciam. Porque ele não ganhava nada, né? Por que o Seito queria ser candidato para, né? Quer dizer, então ia para lá quem gostava daquilo, né? Eu fui vereador assim, 23 anos, quer dizer, eu acho que nos últimos 2 anos com o Geisel que ele estabeleceu que nós podíamos ganhar, né? Até então nós nunca ganhamos nada, né? Então isso aí era uma coisa que facilitava, porque a pessoa já vinha falar com você sabendo que você era um idealista, que você estava ali por um ideal, porque você queria fazer alguma coisa, não era para ganhar dinheiro e nem tinha dinheiro para... O senhor acha que o respeito ao político, então, por conta disso, ele era maior do que é hoje? Porque hoje a gente vota, a gente fala mal do político, e a gente percebe que é banalizado né, de uma forma generalizada, né? O senhor acha que naquela época o respeito era bem maior? Era bem maior, sim. Então está resolvido, é só cortar o salário dos políticos. Resolveu o problema. Não, porque aí vai quem gosta. Sim, e daí o dinheiro que é gasto com os políticos, sim, lógico, traz para a saúde, para a educação, para a cultura. O senhor foi 23 anos vereador, e nesse período, desses 23 anos, o senhor como político, teve acontecimentos bons e acontecimentos ruins. Sim. Né? O que o senhor nos apontaria como algum acontecimento bom em relação à política de Piraquara, ou talvez que o senhor tenha passado? O que o senhor poderia nos apontar de bom e de ruim nesse período que o senhor foi? Assim, de coisa boa que a gente teve por causa da política, na realidade, foi o asfalto até aqui, né? Isso foi uma conquista política independente de prefeito, de tudo, foi da Câmara de Vereadores na época, não é mesmo? Quer dizer, isso aí foi então uma das coisas assim, formidáveis para Piraquara, né? Indiscutivelmente o asfalto aqui foi uma coisa, para a gente que lutou com isso aí e que não conseguia passar pelo estado de encanamento, tentava ir pelo Mato Grande, atolava, tinha que ir por 4 barras, que também não era fácil, não é mesmo? Quer dizer, então a vinda da estrada para cá foi uma coisa muito boa, não é mesmo? Bom, eu acho que antes disso, das grandes coisas, não na época minha de política nem nada, mas mais jovem ainda, foi a luz, né? Foi a luz que veio para cá, não é mesmo? Quer dizer, isso aí então foi uma coisa assim espetacular, porque a gente sofria aqui com a luz, né? Também foi uma conquista da Câmara, na época? Não, foi antes, isso foi na época da ditadura. Foi a articulação disso? Foi na época da ditadura, eu era meio piazão, assim, não me lembro bem, né? Era um prefeito que era indicado pelo governador, pelo Manuel Ribas, né? Até acho que era tenente na época da polícia, né? Tenente Nelson Ribeiro, né? Ele tinha parente, aquele era meu parente do Vivico e tal, né? Mas ele não era nem daqui, nem morava aqui, nem nada, ele foi indicado aqui prefeito. Foi na época dele que ele conseguiu. Agora, como ele conseguiu, eu não sei, porque, né? Portanto, foi o benefício que trouxe. Ele trouxe o benefício aqui, porque a gente tinha luz aqui até 10h30, 11 horas da noite, que era o senhor Albino Souza ali que fornecia com
com o engenho que ele tinha ali, né? Quer dizer, tinha uma roda d'água ali que tocava um dinamozinho, que tocava a serraria dele de dia e de noite ele foi. E vocês pagavam alguma coisa? Pagava. É, Pagava. porque eram algumas pessoas que recebiam, né? E era o seu Mário Esbrice, o cobrador, pelo que eu fiquei sabendo. Não, era o seu Martinho Souza. Martinho Souza? É, o seu Martinho Souza que vinha Fazer a cobrança. ia fazer a cobrança. E daí quando a luz chegou ainda assim, Aí- ela não foi para todas, beneficiou Não, aí assim, uma chegou, aí boa não, parte, quem quisesse, né, quer dizer, tinha algumas dificuldades como Sim. tem até hoje. Se você ficar tantos metros longe, você tem que pagar o poste, aquela coisa como é receber o até hoje. fio, aham. Aí passou a prefeitura a cobrar, administrar essa parte aí junto com a Porceluz, não é mesmo? Depois é que a prefeitura saiu da jogada e ficou só a Porceluz, né? A Copel hoje. Aham. Certo. Bom, umas coisas assim Negativas. negativas, eu não sei se bem negativas, mas assim, né, foi, por exemplo, nós tivemos na época da Revolução a cassação de um vereador aqui por determinação da 5ª Região Militar. Mandaram um ofício de lá dizendo que cassasse, declarasse um extinto o mandato do vereador Joaquim Cerveira. Não, quer dizer, e aquilo era imediato, não tinha direito à defesa, não tinha nada, era Sumário. dito e sumário, rito sumário. E a outra foi também declarado ilegal, uma situação do Hugo Vieira, que era vereador e assumiu um cargo de secretário e não podia, né, era incompatível, então foi também declarado extinto, cassado o mandato dele, né? E assim, Uma pergunta, assim, é uma curiosidade minha, que teve uma pessoa que fez um relato, a gente tinha feito uma entrevista muito próximo da vinda do Lula para cá, e daí brincávamos que, poxa, veio Getúlio Vargas, agora veio Lula, e numa entrevista teve uma pessoa que nos comentou que Castelo Branco também veio a Piraquara. O senhor tem, Não. recorda disso? Não recordo. Não lembro. E daí a gente, a gente pergunta para outras pessoas para ver se a informação coincide. Às vezes pode ter vindo ali, por exemplo, almoçar ali na casa do governador, que naquele tempo era Piraquara, né? Às vezes a gente fica sem saber, porque coisa oficial, às vezes levavam o pessoal para almoçar lá e nem diziam que era Piraquara aquilo, né? Sim. Nem É diziam que nem o autódromo de Curitiba que fica em Pinhais. em Pinhais, Entendeu? Mais alguma coisa, Renato? Não, eu gostaria de saber também do senhor, porque Piraquara o pessoal sempre conta histórias que a gente não sabe até que ponto aconteceram de fato, ou se eram lendas e tal. O senhor pode nos relatar algumas histórias que se passavam antigamente em Piraquara, algum acontecimento que... Porque nós tivemos, né, o caso do padre, Padre Alemão, nós que é tivemos... mais famoso. Né? A gente também só ouvia as conversas, né? Lula sem cabeça para todo mundo. Na realidade, a gente nunca presenciou nada disso. Nos relatos a gente ouve essas que são comuns, né? Da mula sem cabeça, sei lá, da noiva de branco, que às vezes é uma mulher, uma loira. Mas tem algumas que a gente ouve só aqui, como é o caso, que daí no caso da história do padre alemão, há quem diga que tem um fundo de verdade. Não sei se é verdade. O que eu sei do padre alemão, tinha um padre aqui, né? E ele era alemão, da Alemanha, que diz o pessoal, mas não. E quando acabou a guerra, então se eu vivia com o Tilote e o Vavo, eles estavam meio chumbiadinhos. E foram lá e forçaram o padre a tocar o sino da igreja, e ele não queria tocar, ele era alemão e tal, então fizeram isso. Aí diz que o padre jogou a maldição. Aí entra a lenda. É a lenda do padre alemão. Esse padre existiu e teve esse atrito com alguns moradores daqui, né, que eu me lembro, esses 3, pode ser que tenha mais, não recordo, né, mas no estado já de alteração alcoólica, foram lá e exigiram que o padre tocasse o sino, né? Isso eu me lembro, né? E aí veio então a história depois que ele roubou uma praga. Ele roubou uma praga, né? E
isso aí foi muito assim, para a cidade foi um acontecimento ou algumas pessoas só ficaram sabendo? Foi uma coisa que... Não, eu acho que todo mundo ficou meio sabendo, porque uma coisa dessa assim, né? Acho que muita gente... Mas e como que repercutiu isso na época? As pessoas debochavam da história, ou diziam, puxa vida, para que fazer isso com o padre? Mas sabe, tinha umas pessoas aqui que eram tradicionais, assim, encrencas, brigas e tal, porque na cidade pequena sempre tem, né? Quer dizer, e esses eram habituais, assim, né? O Vivico, por exemplo, uma grande pessoa, né? Mas ele gostava do álcoolzinho, né? O Vavo também, né? O Tilote, idem, né? Não? Então tinha briga, tinha encrenca, eles estavam no meio, né? Então não se estranhava muito quando eles faziam qualquer coisa assim, né? Ali no clube, meu, Piraquarense, por exemplo, pessoa de fora que viesse aqui, fosse num baile aqui, pegasse a menina daqui para dançar, eles já surravam. Ah, mas não conte isso, que já era assim naquele tempo. Já. Que até hoje ainda é assim, né? É hoje, da ciumeira. Da ciumeira. Agora está um pouquinho pior porque hoje já existem informações de gangues, né? Ah, sim, sim. Então, A naquela época hoje é não, diferente, né? Hoje se mata, né? Na época era uma surra, uma pedrada. E a gente hoje... tinha o Clube União, que não sei porque está demolido, né? Não? Tinha lá e depois, excepcionalmente, tinha aqui do lado aqui da rua, aqui onde agora reformaram ali, que era do seu Juca, o Gilminho, um predinho ali do lado, ali tinha também, funcionava em cima ali, um clube. Que também fazia algumas solenidades, mas não era tanto que nem no Clube União Piraquarense, né? Que no começo era num prédio ao lado desse atual que tem lá, que era um prédio de madeira, e tinha um cinema. Tinha um cinema embaixo e em cima era o clube. Depois foi construído esse prédio grande ali na frente que está hoje praticamente demolido, está só a carcaça, não é mesmo? O senhor participava da diretoria do Clube? Sim, eu fui presidente lá algumas vezes, né? Nós fizemos uma série de reformas lá. A gente provoca para ouvir da sua boca, né? Mas chegou a ser fundador do clube ou não? Não. O clube é mais antigo do que eu. Então porque a gente tem alguns registros de 40, de 39, por aí. Então o clube... o clube é tipo, mais velho do que eu, porque eu tinha 10, 11 anos, né? Quando eu me lembro assim do clube, né? Ali onde é o Clube União hoje tem uma informação lá, 1940. 40, né? Eu fui presidente ali, acho que em 50, 51, ficamos lá uma porção de tempo lá. Então, como eu tinha, engraçado isso, que tinha esse pessoal todo que criava todos esses problemas, né? Esses três principalmente e tal. Então, quando eu fui presidente, eu fiz questão de botar esses três na diretoria. Aí eram os caras mais rigorosos, assim, com a moral, com a disciplina, eram eles. Porque eles conheciam todas as malandragens, todas. Que ideia, né? A questão de incluir ou de excluir. Inclusive, semana passada eu estava lendo, porque nós temos um livro lá de atas do Clube União. Clube União. Tem no nosso acervo lá. Uma ata de 43, e eu li, Lodeval Alves Pereira, né? O Val. Aí depois que eu me toquei que o Lodeval que eu conhecia era Lodeval Alves Pereira Filho. O filho dele que morreu. E ele realmente, ele tem a assinatura dele lá que ele fazia parte da diretoria, né? Então, bom, doutor, uma questão que a gente gostaria também de perguntar para o senhor, e gostaríamos que o senhor se expressasse a respeito. Esse trabalho que a gente está fazendo com relação ao resgate da história, e o senhor como uma parte importante da história de Piraquara, como que o senhor vê esse trabalho de resgate da história de Piraquara? Eu acho que o resgate de qualquer história, de qualquer atividade, de qualquer lugar, é sempre uma coisa muito importante, né? Porque não é que ele falou que todo mundo já falou, né? Quem esquece o passado não tem perspectivas no futuro, não é mesmo? Eu acho formidável, eu acho que eu tenho que
parabenizar vocês, não é mesmo? Quer dizer, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo merece, porque Piraquara não tem, na realidade, nada escrito, nada documentado, nós tinha dificuldade aqui até em saber em que dia e mês foi fundado Piraquara, não é mesmo? Quer dizer, até isso a gente teve dificuldade, símbolos de Piraquara, então tudo foi assim, tirado um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, não tinha nada, uma coisa que sistematizada, não é mesmo? Mas eu acho que eu tenho que parabenizar vocês e torcer que dê tudo certo e qualquer coisa que vocês precisarem. Eu acho que é importante, doutor, a gente falar que existe uma iniciativa, né, do poder público, claro, em proporcionar, claro, essa situação. Claro. Porque originalmente eu sou professora, sou do setor de educação, o Renato é do setor administrativo. Então hoje a gente compõe dentro da Secretaria de Cultura e Esporte o projeto. Logicamente por interesse nosso, porque se também a gente não gostasse, a gente não estaria ali. Claro, mas eu acho que a gente tem que referenciar a iniciativa pública de valorizar essa questão. E mesmo, como diz o senhor, a cidade é pobre, tem outras prioridades, mas a gente ainda consegue ter um pouco tem que sobrar um pouco, né? E a gente, né, imagina que futuramente a gente vai ter um espaço de referência que eu, né, julgo que seja um museu, que a gente briga, né, Renato, para que seja aqui na Casa da Cultura, né, na antiga prefeitura, onde o senhor teve grandes momentos, né? Ali foi uma porção de coisa, ali foi a Câmara de Vereadores, o posto de saúde de Piraquara primeiro era ali. Ah, é? Eu não sabia. Era. Quando você entra na prefeitura ali, do lado direito, era uma salinha ali, e ali funciona o posto de saúde de Piraquara. Isso deve ter sido lá por 46, 47, uma coisa assim, né? Eu pergunto porque até essa semana, no final de semana passada, eu fiz um texto sobre o prédio, porque está se tentando recursos, lógico, a gente queria um restauro, mas aí não conseguindo de imediato restauro, uma reforma para que a gente possa colocar novamente o prédio em uso, e daí eu fui rebuscando, né, nas funções que o prédio teve e da questão do posto de saúde. Mas ele funcionou ali muito tempo. Do posto de saúde. O que eu fiquei sabendo com relação a posto, né, foi um período na casa do Chiquinho Souza, né, que ele atendia lá, mas ali eu não sabia. Não, mas aqui era oficial, lá do Chiquinho Souza era político. Viu então como tinha na época a questão da Não, mas no posto aqui que vinha médico, tudo era aqui na antiga prefeitura. No teu cidade, ali do lado direito tinha uma salinha. O senhor não pode nos dar uma dica de quem teria fotos do interior dali, não digo dessa época de 40, mas talvez um pouco mais recente, década de 50, 60. O senhor não tem lembrança de quem poderia ter? Não tenho. Porque para nós era interessante a gente também ter uma noção de como que era dividida, porque entrando ali para mim, vendo as fotos, hoje é uma sala grande. Era tão grande e parece que agora é tão pequeno, a gente imagina como que funcionava. Não, ali você entrava, você já do lado direito tinha uma porta, uma entradinha e tinha uma divisória de madeira que funcionava o posto de saúde ali, né? Essa informação foi bem importante. E daí, finalizando, eu gostaria de pedir ao senhor que deixasse uma mensagem do senhor para os piraquarenses, para as pessoas que no futuro vejam essa entrevista, esse trabalho que a gente está fazendo. Gostaria de deixar o senhor à vontade para que fizesse uma... Muito obrigado. Eu já disse, né, elogiar o trabalho de vocês, torcer que, como vocês, surjam outros piraquarenses interessados também no assunto, não é mesmo? E que isso não fique só num plano, numa teoria, que seja na realidade a coisa concreta e que vocês tenham um grande êxito nisso tudo. E torcer todos os piraquarenses ajudem vocês na medida que vocês precisarem, que for possível, que esteja dentro da capacidade deles. Para vocês, pela honra de vocês estarem aqui comigo, muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado, doutor. Nós agradecemos por esse momento e damos esse presente para Piraquara.